Pessoal, boa tarde. Hoje eu vou falar sobre a ditadura militar no Brasil e os seus principais fatos. Mas antes de eu começar a falar para vocês, eu vou resumir mais ou menos o que foi a ditadura militar. A ditadura ela começou em 1964 a 1985, ou seja, durou 21 anos. Teve 5 mandatos militares, instituiu 16 atos institucionais, ou seja, eram mecanismos legais que sobrepunham a Constituição. E uma das coisas que mais marcaram nesse período foi a restrição da liberdade. As pessoas não podiam falar o que pensavam, se expressar, essas coisas. Né? Foi um período muito rígido na história do Brasil. Mas antes da gente entender por que ocorreu a ditadura militar, a gente tem que primeiro saber o que levou a ocorrer a ditadura. Eu separei aqui os principais fatos. O primeiro momento ele é marcado por Jânio Quadros, que assumiu a presidência em 1961 e no mesmo ano renunciou ao cargo. A partir disso, seu vice João Goulart foi quem assumiu seu lugar. A questão é que Jânio Quadros e João Goulart eram de partidos políticos diferentes e tinham os projetos opostos para o país. O projeto de Jango, apelido por qual era conhecido o novo presidente, estava apoiado em reformas de base, como fiscal, administrativa, universitária e principalmente agrária. Além disso, o presidente era um representante trabalhista do legado de Getúlio Vargas. Assim como mencionado, a reforma agrária era uma das principais propostas do governo de Jango e também a que mais gerava polêmica. Afinal, era combatida pelos grandes latifundiários e por grande parte dos parlamentares do Congresso Nacional. Assim, esse foi um momento de bastante efervescência e polarização política entre a população. Houve apoio de parte da população para a derrubada do governo, principalmente dos setores mais conservadores da sociedade, de parte da classe média e de partes da classe média. É por esse motivo, inclusive, que muitas vezes o termo ditadura civil-militar é utilizado. Pessoal, um ponto muito importante a se destacar é o envolvimento dos Estados Unidos na ditadura. Naquela época, o mundo vivia a Guerra Fria. Os Estados Unidos apoiavam o capitalismo e a Rússia o socialismo. E os Estados Unidos, com medo desses pensamentos socialistas se espalharem, começou a intervir nos países latino-americanos, principalmente depois da Revolução Cubana. E eles, naquela época, eles lutavam pelo poder econômico e idealista do mundo. E as ditaduras nessa região, na região da América Latina, era a forma que eles acharam para tentar frear esses pensamentos comunistas. Então o golpe se dá a partir disso, né? No dia 31 de março de 1964, tanques do exército foram enviados ao Rio de Janeiro, onde estava o presidente Jango. 3 dias depois, João Goulart partiu para o exílio no Uruguai, e uma junta militar assumiu o poder no Brasil. No dia 15 de abril, o general Castelo Branco toma posse, tornando-se o primeiro dos 5 militares a governar o país durante esse período. Assim se inicia a ditadura militar no Brasil, que vai durar até 1985, como já tinha falado para vocês, né? É importante a gente lembrar que as eleições para presidente nessa época, elas eram indiretas, ou seja, tudo de fachada. Eram processos antidemocráticos, pois o partido que estava no governo, o Partido Arena, possuía o controle tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal. No governo de Castelo Branco foi declarado o primeiro ato institucional da ditadura militar no Brasil, conhecido como Ato Institucional número 1. Atos institucionais eram decretos e normas muito utilizados durante a ditadura. Eles davam plenos poderes aos militares e garantiam a sua permanência no poder. Dentre as principais medidas asseguradas pelo Ato Institucional 1 estavam o fim das eleições diretas. Isto é, a partir desse momento, as eleições para presidente seriam feitas pelo Congresso Nacional e não pela população. Nesse mesmo governo, as eleições diretas estaduais também foram suspensas e em 1967 uma nova Constituição entrou em vigor. Em 1965, por meio do Ato Institucional número 2, todos os partidos políticos foram fechados e foi adotado o bipartidarismo, ou seja, a partir desse momento passaram a existir apenas 2 partidos, que era a Arena, né, a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro.
Enquanto o primeiro apoiava o governo, o segundo partido representava a oposição, que era o MDB, né? Que no caso havia várias restrições durante a atuação do MDB, né? Essa medida, ao mesmo tempo que fortalecia o poder executivo, proporcionava uma imagem de legalidade à ditadura, pois mantinha o Congresso Nacional em funcionamento, apesar dele ter sido fechado em alguns momentos, né? Além disso, unir todos os partidos de oposição em apenas um partido, que no caso era o MDB. Também foi uma estratégia dos militares de facilitar a repressão aos opositores do regime. O Ato Institucional 2 mudou ainda dispositivos constitucionais, alterando o funcionamento do Poder Judiciário e concentrando cada vez mais o poder no Executivo. No governo do Costa e Silva, ele fez o artigo Institucional 5, que foi marcado por muita repressão, violência, tortura aos opositores do regime e restrição aos direitos políticos e à liberdade de expressão, como eu falei no começo para vocês, né? A intensificação das parcelas da população com as medidas antidemocráticas fez crescer o número de manifestações, sendo uma das maiores a passeata dos 100 mil. Nessa ocasião, o estudante Edson Luiz foi morto em confronto com a polícia, o que gerou grande comoção e fortaleceu a oposição no regime. Em resposta, Costa e Silva promulgou o artigo Institucional 5, que fechou o Congresso por tempo indeterminado. Decretou estado de sítio, cassou mandatos de prefeitos e governadores e proibiu a realização de reuniões. Como esse decreto dava o direito ao governo de punir arbitrariamente os inimigos do regime, é considerado o golpe mais duro da ditadura militar no Brasil. Nesse período, também conhecido como Anos de Chumbo. Em resposta ao regime repressivo, começaram a surgir grupos armados, contra os quais houve forte repressão por parte dos militares. Agora vamos falar sobre o Médici, né, e o milagre econômico. O governo de Médici é considerado o período de maior repressão da ditadura militar no Brasil. A censura dos meios de comunicação se intensificou e muitos prisioneiros políticos foram torturados. Afinal, os movimentos de oposição ao regime eram reprimidos por diversas frentes do governo militar. Além disso, o período também ficou conhecido como milagre econômico. Isso porque algumas medidas econômicas adotadas pelo governo, como a restrição ao crédito, o aumento das tarifas do setor público, a contenção dos salários e direitos trabalhistas e a redução da inflação, resultaram em taxas de crescimento do PIB acima de 10% e grandes investimentos em infraestrutura. Ainda nesse momento foram construídas mais de 1 milhão de casas, financiadas pelo Banco Nacional de Habitação, BNH. E o setor de bens duráveis e eletrodomésticos cresceu. Por isso, a impressão que se passava a partir dos resultados dessas medidas era o crescimento econômico, ou como se costuma chamar, o milagre econômico. O crescimento da economia somado à euforia após a conquista do tricampeonato mundial de futebol levou o governo militar a adotar campanhas publicitárias ufanistas, como Brasil ame-o ou deixe-o, ou também ninguém mais segura esse país. Esse milagre, né, no entanto, deixou uma dívida muito grande para o Brasil, equivale hoje a 1,2 trilhões. É muito maior do que a atual, que foi registrada em 2017, que ela é de 37,36 bilhões. Aí, nesse caso, o Brasil precisou recorrer, ficou dependente, né, de muitos empréstimos do exterior naquela época. Além disso, havia muita desigualdade naquela época. A riqueza se concentrou mais ainda nas mãos dos ricos e era pouco dinheiro nas mãos dos pobres. Outro que governou naquela época foi o Geisel. Ele iniciou seu governo com uma abertura política lenta, gradual e segura. Na prática, isso significava a transição para um regime democrático, mantendo os grupos de oposição e movimentos populares excluídos dos processos de decisão política. Essa transição também tinha como razão o desgaste das Forças Armadas, após anos de repressão, violência e restrição à liberdade. As violações aos direitos humanos e repressões violentas continuaram apesar do início da abertura. O caso mais grave ocorrido durante o governo de Geisel, como já mencionamos, foi a tortura e morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975. Esse episódio tomou uma grande comoção popular, né? Mas o Geisel não tomou nenhuma providência para punir os responsáveis. Diversos setores da sociedade começaram a se mobilizar e denunciar
as atrocidades cometidas pelo governo. A situação ficava ainda mais insustentável para a manutenção da ditadura militar no Brasil. Diante da pressão da população do surgimento de movimentos contrários ao regime, em 1978, o presidente revogou diversos decretos da lei, inclusive o Ato Institucional 5. Outro que também governou, né, foi o Figueiredo. Ele governou de 1979 a 1985. Durou 6 anos e colocou o fim do período ditatorial. Figueiredo foi o último a governar. Durou 6 anos, ele começou de 1979, aí foi até 1985. Durou 6 anos e colocou o fim do período ditatorial. Em 1979 foi promulgada a lei de anistia. Aos poucos, presos políticos foram sendo libertados e os exilados voltaram ao país. Uma polêmica sobre a lei da anistia é que ela excluiu os guerrilheiros condenados por atos terroristas, mas incluiu os agentes de repressão policial e militar, responsáveis por violações aos direitos humanos, como torturas e mortes. A partir desse momento, tornou-se possível a criação de novos partidos políticos. Muitos desses existem até hoje, mas essa abertura do final do regime não era aceita por todos os militares. Algumas alas desejavam manter a ordem vigente. Considerado um ato de terrorismo, militares contra as aberturas explodiram uma bomba no Centro de Convenções do Rio de Janeiro, durante uma comemoração ao Dia do Trabalho, em 1981. Neste caso também houve investigações ou punições. Não houve, né, no caso. Ao final do mandato, né, de Figueiredo, a população mobilizou-se pela realização das eleições diretas, ou seja, o povo que elegeu o sucessor, né? As demandas, no entanto, não foram atendidas. Tancredo Neves foi eleito por voto indireto e somente em 1989 a população brasileira teve o direito de votar diretamente para a presidência. Durante a ditadura, a gente não pode esquecer 2 pontos, né? A resistência armada na ditadura militar brasileira. Durante a ditadura houve também vários fatores, né, que culminaram ao seu fim. Um deles foi a resistência armada na ditadura brasileira. Durante a ditadura militar, motivados por ideias socialistas, foram criados grupos armados de esquerda que acreditavam que outro sistema poderia resolver as injustiças sociais geradas pelo capitalismo. Esse não foi um movimento exclusivo do Brasil. As revoluções armadas aconteceram ao longo da história, especialmente quando pegar em armas se mostrava como o único caminho possível para lutar contra o autoritarismo do regime militar. Esses grupos agiam clandestinamente e muitos guerrilheiros afastaram-se da vida civil para planejar e executar suas ações. Para a luta armada, os militares utilizaram inúmeros recursos jurídicos, políticos e militares. A tortura foi uma das formas que o Estado utilizou para conseguir informações sobre os grupos